A origem dos três porquinhos. Quem nunca ouviu a história dos três porquinhos? Um conto que atravessou gerações, fez parte da infância de milhões de crianças e ainda hoje encanta com a sua lição simples, mas poderosa. Trabalho duro e planejamento vale a pena. Mas de onde será que surgiu essa famosa fábula? Hoje, no Me Conta Mais, vamos voltar no tempo e descobrir a verdadeira origem dos três porquinhos. Vem comigo! Os Três Porquinhos é um conto folclórico inglês transmitido oralmente por séculos, até ser popularizado pela escrita de Giuseppe Jacobs em 1890. A versão mais conhecida, com os porquinhos construindo casas de palha, madeira e tijolos, é da autoria de Jacobs. A história ganhou ainda mais notoriedade com a adaptação da Disney em 1933. O curta-metragem Os Três Porquinhos, produzido por Walt Disney, foi lançado no dia 27 de maio de 1933. Tornou-se popular no Brasil depois da adaptação do desenho animado. E os seus personagens eram Cícero, com a casa de palha; Heitor, com a casa de madeira; e Prático, com a casa de tijolos. Mas foi em Minas Gerais que houve uma nova adaptação do que conhecemos hoje. Os personagens ganharam nomes conforme as suas casas. Palhaço, com a sua casa de palha; Palito, com a sua casa de madeira; Pedrico, com a sua casa de tijolos. E esta é a história mais clássica da literatura infantil, a história que nós conhecemos desde criança e foi adaptada para peças de teatro, livros infantis, desenhos para pintar, máscaras. Que época gostosa! A história dos Três Porquinhos foi a primeira história que eu ouvi quando estava no prezinho. E eu ficava encantada com essa história. E eu lembro que a professora passava desenhos para a gente pintar, máscaras para a gente estar usando, e era fascinante. Foi a primeira vez que eu tive presente com a literatura infantil e foi lindo. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, aconselhou: Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construa suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. E assim, os porquinhos a escutaram com muita atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha, pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro onde ergueriam seus novos lares. O porquinho palhaço decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha e, dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. E o porquinho Palito, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. O porquinho Pedrico, o mais velho, resolveu edificar com pedras perto das árvores a sua moradia. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Pedrico sabia que gastaria mais tempo para construir sua casa, mas ele também sabia que só assim estaria seguro contra o lobo mau.
Após alguns dias, as casas de Palito e Palhaço estavam prontas, mas a de Pedrico ainda exigia muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Pedrico, dissem os irmãos. Não, não posso, tenho que terminar minha casa. E em uma manhã ensolarada, a residência de Pedrico estava pronta, toda bem acabada, e Pedrico já poderia se juntar aos seus irmãos para brincar. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore, observando com atenção os porquinhos. Bom dia, porquinhos gordinhos. Que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para o seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho. Estou faminto. Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio, a minha casa é resistente. Então, o lobo mau soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. E ele correu para a casa do seu irmão. Ótimo! 2 porquinhos são mais saborosos. Abram a porta ou vou derrubar tudo. O meu lar é vigoroso, gritava Palito. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. E os 2 porquinhos correram para a casa do seu irmão Pedrico, seu irmão mais velho. Não fique com medo. Vocês estão bem seguros aqui. Vou proteger vocês. Mas vamos cantar um pouco. Vamos brincar. Ele não tem como nos derrubar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Pode tentar, lobo mau. A minha moradia é resistente, toda feita de pedra. E o lobo mau encheu o peito de ar e deu um longo sopro. E a casa nem se mexeu. Então o malvado teve uma ideia. Vou subir ao telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Au! Uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo já estava muito, mas muito longe. Palito, Palhaço e Pedrico ficaram alegres e cantando, sorridentes e brincando. O curta-metragem do Walt Disney, Os Três Porquinhos, de 1933. E assim termina a história dos Três Porquinhos. Mais do que uma fábula divertida, ela nos mostra uma grande lição: a importância da dedicação, do esforço e da paciência. Enquanto alguns preferem o caminho mais fácil,
Apenas quem constrói sua vida com responsabilidade e firmeza consegue enfrentar as dificuldades que aparecem pelo caminho. O conto nos ensina que trabalho, união e inteligência são ferramentas poderosas para vencer os desafios. E que o esforço de hoje é o alicerce da segurança de amanhã. E você? Qual dessas casas escolheria para construir a sua vida? Lembre-se, cada escolha que fazemos é um tijolo que colocamos no futuro. E assim, de um antigo conto inglês a um fenômeno mundial, os três porquinhos seguem ensinando e divertindo. Uma história que prova que, mesmo com o passar dos séculos, boas lições nunca saem de moda. E você, já conhecia a origem dos três porquinhos? Deixo aqui o meu grande abraço, se inscreve no canal, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.